aquilo que acontece de mais importante, você ouve primeiro aqui. Agora, ao vivo no seu rádio, Jornal da Manhã. Fique ligado nos destaques do dia. Bom dia, 7h01, segunda-feira, 8 de março de 2021, Dia Internacional da Mulher. Estamos começando o Jornal da Manhã pela 101 FM, pela Prudente AM 1070 e também pelo Facebook. Você pode acompanhar o Jornal da Manhã pelo Facebook e pelo nosso site, que é o www.101fm.com.br. Jornal da Manhã, as principais informações da nossa região e, claro, também os destaques nacionais. As primeiras informações chegando são as informações da polícia, sempre num oferecimento de Zalpa Cardans, do Mário Zalpa. As informações da polícia, repórter Geraldo Gomes, sempre falando então num oferecimento de Zalpa Cardans, lá do corintiano Mário Zalpa. 7-2. Jornal da Manhã e as informações da polícia. Geraldo Gomes, bom dia. Muito bom dia a você, bom dia ouvintes, bom dia para você que já está aí se preparando para o seu trabalho, você que já está trabalhando também, bom dia, e você que se prepara para uma semana aí cheia de muita paz e muita alegria que a gente espera, né? E nós temos por aqui as informações do setor policial. 3 homens armados renderam funcionários de um posto de combustível no município de Santo Anastácio e praticaram o assalto, levaram cerca de R$1.000 do local. Segundo informações da polícia, o assalto foi registrado no último sábado, no centro da cidade, né? Os homens, eles estavam ainda com uma espingarda. Segundo as informações que foram prestadas pelos funcionários, a polícia esteve no local por volta das 21h45. Os autores entraram no local, que fica na Avenida José Bonifácio, com máscaras comumente usadas em razão da pandemia e blusa tipo moletom, cobrindo a cabeça. Um deles estava armado com uma espingarda. Os 3 renderam os funcionários do local, depois fugiram levando cerca de R$1.000. Até agora, a polícia não tem pista de quem possa ser esse trio de assaltantes que agiram na cidade de Santo Anastácio. Ainda foi registrado também um cidadão que furtou a arma do próprio primo e se deu mal pra caramba, que imprudente, né? Ele tentou esconder dentro de um fogão de lenha, mas acabou preso em flagrante. O homem tem 36 anos de idade. Esse fato também ocorreu no sábado aqui no Parque Cedral, na nossa cidade. Segundo as informações que constam no boletim de ocorrência, ele teria furtado a arma do próprio primo, né? E segundo as informações que estão no boletim de ocorrência, a polícia militar chegou no local. O homem já havia sido preso pela vítima e ainda por outras pessoas que estavam ali no local, né? E ele estava jogado no chão lá e todos estavam cuidando para que a polícia fizesse o trabalho. O homem de 28 anos de idade, vítima, explicou aos policiais que a pessoa era o primo e que ele era também o vizinho e havia entrado na sua residência e furtado a sua arma devidamente registrada em seu nome. O rapaz contou que enquanto falava com familiares, o autor chegou, conversou um pouquinho disfarçadamente e foi até a casa e lá acabou furtando a arma de fogo e retornou. O cidadão foi conduzido à delegacia, foi preso, vai responder pelo crime de furto. A vítima ainda disse que resolveu checar a residência na ocasião em que teve uma grande surpresa, né? Não encontrou a arma de fogo, ficou desesperado e rapidamente ele acabou indo até o primo e o primo acabou confessando que havia escondido em um fogão. Esse caso foi resolvido pela polícia e pelos moradores ali do local. Tivemos ainda uma dupla que foi preso. Esse pessoal aí fugiu do semiaberto aqui de Presidente Bernardes, né? Os 2 presos, eles viviam no regime de semiaberto, na penitenciária de Presidente Bernardes, e quando tiveram uma chance, uma oportunidade, deram no pé. E de acordo com as informações da polícia, né, a contagem foi realizada pelos funcionários e os funcionários acabaram descobrindo que 2 deles não retornaram. Então agora passam a ser fugitivos
e a polícia passa a trabalhar essa questão para tentar prendê-los, né? Tivemos ainda um acidente de trânsito com o motorista bêbado que deixou uma vítima lá em Presidente Venceslau. O cidadão conduzia pela Avenida João Pessoa, né, um veículo, e estava bem alterado. Os policiais, quando fizeram o teste de bafômetro, descobriram que ele estava totalmente embriagado. A vítima, que estava em um dos automóveis, foi socorrida por uma unidade do Corpo de Bombeiros para receber atendimentos médicos. Ela foi medicada e posteriormente foi liberada. O motorista do outro carro, que estava visivelmente embriagado, foi convidado a fazer o teste e aí não deu outra, né? Como eu disse, o bafômetro quase explodiu. O cidadão estava totalmente embriagado, foi conduzido para a delegacia, onde ficou à disposição da Justiça. Essas são as informações do setor policial, informações sempre em nome de Zalpa Cardans, informações de Geraldo Gomes. Um bom dia. Obrigado, Geraldo Gomes, pelas informações. Jovem de Martinópolis morre vítima de acidente em Parapuã. Juliano Panvec com a informação. Um rapaz de 29 anos, morador em Martinópolis, morreu vítima de um acidente na noite de sexta para sábado em Parapuã. Os bombeiros de Oswaldo Cruz informaram que os policiais foram ao local para socorrer a vítima às 19h30 no trevo de acesso a Parapuã na sexta-feira. O motociclista perdeu o controle do veículo com placa de rancharia no momento em que chovia muito pelo local e bateu contra um pilar que fica fora da pista. O jovem chegou a ser socorrido pelos bombeiros até o pronto-socorro de Parapuã para receber atendimento médico, mas não resistiu aos ferimentos. Jornal da Manhã, 7h08 agora. Você está acompanhando o Jornal da Manhã pela 101 FM e também pela Prudente AM 1070, atualização Covid-19. Joilton Carlos, bom dia. Bom dia, Cleiton, bom dia, ouvintes da 101 FM. O boletim foi atualizado na última sexta-feira, dia 5, às 17h02. E essas informações você pode encontrá-las no Inova Prudente /coronavírus e também no Prudente News, o mais novo portal de informações de Presidente Prudente. E estas informações são prestadas pela Secretaria de Saúde e Vigilância Epidemiológica de Presidente Prudente. Casos curados, esses casos são sempre altos, o número de pessoas curadas, 13.159, notificações 50.460, descartados 34.588, aguardando resultado 184, hospitalizados, na sexta-feira eram 120 pessoas, casos confirmados 13.711 e os óbitos subiu para 276. Esta foi a pior semana desde o início da pandemia, tanto no número de pessoas internadas como também no número de óbitos. Foi uma semana lamentável e esta semana uma expectativa também muito grande aí do que vai acontecer, não é? Pelo menos até sexta-feira, o que deve acontecer durante a semana. Mas nós estamos aí na fase vermelha no estado de São Paulo até o próximo dia 19. Uma nova reclassificação só será feita no próximo dia 19, agora de março. Importante que a população tenha consciência de só sair de casa se tiver necessidade. Se não ter necessidade, não saia de casa e utilize a máscara, o álcool em gel e distanciamento das pessoas. E se você for a um local, seja qual for o local, supermercado, outro estabelecimento que estiver superlotado, fuja desse local, para que você possa se proteger contra a Covid-19. Certo, Cleiton? Tá certo, obrigado, Joelito, pelas informações. Ainda sobre esse assunto, né? A linha de ônibus sofre nova redução de horários após restrições. Mudanças seguem a partir de hoje. A informação é com Jonatas Caetano. A concessionária do transporte coletivo de Presidente Prudente, Prudente Urbano, reduzirá os horários de mais 5 linhas do transporte coletivo a partir de hoje. A medida, chancelada pela Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Cooperação em Segurança Pública, ocorre após a ampliação do toque de restrição de pessoas a partir das 20 horas. As linhas que serão afetadas com a mudança são
Vila Aurélio, Jardim Panorâmico, Ana Jacinta, Vila Furquim, Ana Jacinta, João Domingos, Jardim Jequitibás, Jardim Cambuci e Montalvão Rodoviária. De acordo com a empresa, a operação será adequada em decorrência da fase de alerta máximo que o município se encontra em conformidade com a CEMOB. A Prudente Urbano diz que o site, com todos os horários e linhas disponíveis, já foi atualizado. Todas as linhas e respectivos horários ativos podem ser consultados pelo site prudenteurbano.com.br. Os horários cortados foram às 22h50, Vila Aurélio, Jardim Panorâmico, saindo do Vila Aurélio. Ana Jacinta, Vila Furquim, às 20h15, saindo do Ana Jacinta. Ana Jacinta, João Domingos, às 21h05, saindo do Ana Jacinta. E às 22h35, saindo do João Domingos. Jardim Jequitibás, Jardim Cambuci, às 22h, saindo do Jardim Jequitibás. E às 23h, saindo do Cambuci. E por último, Montalvão Rodoviária, às 22h40, saindo do distrito de Montalvão, e às 23h10, saindo da rodoviária de Prudente. Jornal da Manhã, 7h12, agora conferindo a hora, 7h12. Efeitos adversos das vacinas devem ser acompanhados. Alain Barbosa. Acompanhar os efeitos colaterais de vacinas e medicamentos. Este é o objetivo da farmacovigilância, procedimento que é realizado logo após um produto farmacêutico ser disponibilizado no mercado. Neste momento em que os brasileiros estão sendo vacinados contra a Covid-19, o portal de telemedicina Eu Saúde lançou uma plataforma de acesso gratuito para apoiar a sociedade no acompanhamento dos possíveis eventos adversos da imunização. Médico infectologista Luiz Gustavo Santos detalha a importância da farmacovigilância. E mesmo as vacinas sendo seguras, a grande maioria delas já se mostrou segura até então, com taxas de eficácia diferentes, a gente tem que manter essa vigilância sequenciada, que é justamente a farmacovigilância, para avaliar o custo-benefício e os possíveis efeitos adversos dessas vacinas no futuro. Pode ser que não seja somente aquela dor na hora de aplicar, pode ser que desenvolva outras reações tardiamente. A farmacovigilância serve justamente para aplicabilidade nesses casos. A plataforma Eu Saúde Responde Covid-19 também tem um canal de tira dúvidas sobre a vacinação, com informações sobre quem pode tomar a vacina e quais as reações adversas relatadas pelos fabricantes, por exemplo. Assim que o usuário acessa a plataforma, a ferramenta traça um perfil da pessoa a partir de perguntas básicas sobre a saúde dela, inclusive se sente sintomas da Covid-19 ou algum efeito colateral da vacina. Depois disso, o programa faz uma análise das respostas e, se necessário, um profissional passa a fazer o atendimento pela plataforma, como explica o médico Luiz Gustavo Santos. O fluxo ele é direcionado de acordo com a complexidade da pergunta. Às vezes são perguntas que são muito simples de serem respondidas, mas que as pessoas realmente não têm essa informação. Isso pode ser respondido de forma automática, se for uma resposta relativamente simples, ou pode ser respondido por um profissional de saúde, dependendo da complexidade da pergunta. Mas o objetivo é justamente esse, esclarecer a população com informação segura e confiável. O profissional de telemedicina avalia a necessidade de encaminhar o usuário para o atendimento médico presencial. Os dados coletados pela plataforma serão disponibilizados para as autoridades públicas de saúde. O acesso ao Eu Saúde Responde Covid-19 é de graça e pode ser feito pelo site portaleusaúde.com.br/Covid-19 ou pelo WhatsApp 31 7132 0801. Agência Rádio Web de Brasília, Alain Barbosa. Agora no Jornal da Manhã, o tempo e a temperatura. Jornal da Manhã, são 7h15, agora 7h15. Temperatura no momento registrando 19 graus. Temperatura máxima prevista para hoje deve ficar em torno aí dos 29 graus, sol com muitas nuvens, com possibilidade de pancadas de chuva à tarde e também à noite. Jornal da Manhã, 7h15, daqui a pouquinho nós vamos ter aqui a informação. Palmeiras volta a vencer o Grêmio e conquista o título. Vamos ter os comentários com Alexandre Garcia. E a advogada especialista em direito previdenciário
explica como, mesmo com o cenário de pandemia, é importante manter em dia as contribuições junto ao INSS. Jornal da Manhã. Está de volta no seu rádio. Jornal da Manhã. 101 FM e Prudente AM 1070. A rede da informação. De volta com o Jornal da Manhã, hoje, segunda-feira, dia 8 de março de 2021, é o Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março. Parabéns a todas as mulheres que estão acompanhando a programação da 101 no Minuto do Seu Rádio. 7h19, mais informações no Jornal da Manhã, informação, advogado especialista em direito previdenciário explica como, mesmo com o cenário de pandemia, é importante manter em dia as contribuições junto ao INSS. Nós vamos trazer a informação. O repórter Jonatas Caetano. Nós vamos conversar agora com a advogada especialista em direito previdenciário, doutora Ana Célia Gama. E com a pandemia, muitos trabalhadores acabaram perdendo os seus empregos e com isso deixam de contribuir para a Previdência Social. Doutora, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Qual a importância do trabalhador continuar a sua contribuição para a Previdência Social, mesmo neste período de pandemia e muitas vezes da falta do emprego? Olá, Jonatas, bom dia a você, bom dia a todos os ouvintes. E, de fato, o desemprego, ele tem levado muitos segurados do INSS a não fazerem o recolhimento previdenciário, e isso acaba, Jonatas, sendo um contrassenso, porque para se ter a qualidade de segurado, para manter a qualidade de segurado e, com isso, conseguir os benefícios previdenciários, é necessário efetuar os pagamentos dos recolhimentos mensais para a Previdência. Nós temos as pessoas que já trabalham empregadas, o empregador faz recolhimento previdenciário, mas nós temos também aquelas pessoas, principalmente, Jonatas, os facultativos, que fazem o recolhimento através de carnê de contribuição, e aí o grande problema, a Previdência, ela tem a chamada carência. Essa carência é o tempo mínimo de recolhimento que o contribuinte tem que ter para ter direito ao auxílio doença, auxílio acidente, ao salário maternidade, eventual aposentadoria por invalidez. E o que acontece? No caso de funcionários empregados que perderam os seus empregos durante agora esse período de crise, nós temos o chamado período de graça, que são de 12 contribuições. Então, aquelas pessoas que perderam o emprego, elas ainda têm 12 meses como contribuinte mantendo a qualidade de segurado perante a Previdência. Por outro lado, Jonatas, para quem faz recolhimento facultativo, esse período é menor. O período de carência é de 6 meses e, para alguns casos também, Jonatas, são necessários 10 meses de contribuição, no mínimo, para ter acesso principalmente ao auxílio maternidade, 12 meses para o auxílio doença e aposentadoria por invalidez. Nós temos 24 meses de carência para o auxílio reclusão e 180 meses de carência para a aposentadoria por idade. Então, esses períodos de carência, eles são importantes, são relevantes, principalmente para aquelas pessoas que recolhem na categoria de facultativo, onde esse período de carência ele cai pela metade. Então, com 6 meses sem efetuar recolhimentos perante a Previdência, perde-se a qualidade de segurado, e isso é um grande prejudicial, Jonatas, porque, principalmente na época que estamos vivendo, muitas pessoas aumentaram os pedidos de auxílio-doença, até por conta da contaminação do Covid, e se não houver a qualidade de segurado, ainda que se tenha doença, o benefício é negado, Jonatas. Nós ouvimos a advogada especialista em direito previdenciário, doutora Ana Célia Gama. Jornal da Manhã. Agora no Jornal da Manhã, as informações do esporte.
Quando surge o alviverde imponente, no gramado em que a luta o aguarda. O Palmeiras é campeão da Copa do Brasil, edição 2020. O Verdão, que já tinha vantagem por ter derrotado o Grêmio em Porto Alegre por 1-0 no jogo de ida, voltou a vencer agora no Allianz Parque por 2-0, com gols dos meninos da base Wesley e Gabriel Menino. Diante de boas atuações nesta decisão, Abel Ferreira diz qual é o segredo desse time. Para mim, o grande segredo do sucesso é no momento em que tu ganhas, perceber o que é que tens que melhorar e continuar a investir para continuar a crescer. E aí é a minha obrigação da estrutura e de todos os nossos patrocinadores também, criar todas as condições para que esta equipa continue a crescer, porque só assim nós nos conseguiremos manter no top. Porque é muito fácil agora ser de Palmeiras, é muito fácil dizer que o treinador é bom, que os jogadores são os melhores do mundo. Eu, quando criei esse slogan de todos somos um, eu disse isto aos jogadores. Quando perdemos no Mundial, o todos somos um entra também aqui, entra em todos os momentos. O verdadeiro palmeirense tem que ser palmeirense em todos os momentos. Mostrar que, de facto, somos verdes, que somos diferentes. Uma conquista que coroa uma campanha invicta, com 6 vitórias e 2 empates. 15 gols marcados e 4 sofridos. Por ter disputado a Libertadores da América, o time paulista iniciou a caminhada na Copa do Brasil nas oitavas de final, quando eliminou o Red Bull Bragantino com 2 vitórias. Quem ficou pelo caminho nas quartas foi o Ceará, e o último adversário antes da final foi o América Mineiro. E se faltou alguma coisa nessa temporada, com certeza foi a presença do torcedor, que por conta da pandemia da Covid-19 não pôde estar presente nas arquibancadas. Abel Ferreira fez questão de exaltar o comportamento social do torcedor, que mesmo nesse momento de euforia, respeitou o distanciamento. Gostaríamos muito, seria um prazer e um privilégio poder ter os nossos adeptos cá no estádio, mas infelizmente em função das circunstâncias sociais, e dou os meus parabéns aos nossos adeptos, tiveram um comportamento social magnífico. A nossa saída do CT não tinha quase ninguém à nossa espera e cumpriram com esse dever cívico. Parabéns para eles, parabéns por ter seguido esse conselho, por ter ficado em casa a criar uma corrente positiva, a torcer por nós com pensamento. Os nossos torcedores podem ter a certeza. Toda a estrutura que está dentro do CT, o que faz diariamente é dar o melhor de si para poder retribuir com vitórias, com títulos, os nossos adeptos, porque os adeptos são a alma de um clube. Mesmo com todas as dificuldades que 2020 trouxe, o ano foi produtivo para o Palmeiras, que fecha a temporada com 3 títulos: Campeonato Estadual, Libertadores e Copa do Brasil. Essa conquista na competição nacional é a 4ª do Verdão na história. Anteriormente já tinha levantado a taça em 98, 2012 e 2015. Rádio e futebol, 2 paixões em conexão. Uma parceria da CBF e da agência Rádio Web. Com informações da Copa do Brasil, Daniela Esperon. Minha atacante de raça, torcida que canta e vibra por nosso alviverde inteiro, que sabe ser brasileiro, ostentando a sua vibrar. Jornal da Manhã, são 7h27. Hoje é segunda-feira, dia 8 de março de 2021. Para encerrar o Jornal da Manhã, os comentários de Alexandre Garcia. Bom dia. Bom dia. Hoje, Dia Internacional da Mulher, eu vou começar falando de uma prefeita. A prefeita de Rancho Queimado, Santa Catarina. Ela também é a presidente da Associação dos Prefeitos da Grande Florianópolis. Ela, desde o início da pandemia, ela aplicou o tratamento integral, né, da Covid. Né? Desde o primeiro dia está à disposição de quem ficar doente. Teve 2 mortes até agora, desde que começou. Uma de um senhor de mais de 90 anos, que tinha comorbidades, e outra um caso também de comorbidade e que há dúvida de que a causa das 2 mortes tenha sido Covid. Não tem nem hospital no município dela, né? Portanto, não tem ninguém internado, e ela conta que gastou com todo esse tratamento, né, desde o primeiro dia, ao redor de R$45 mil
Comparem com o preço de hospital de campanha, de respiradores, etc., essa barulheira aí que fazem por aí com grandes contratos. Uma vitoriosa essa prefeita. Mas não é só ela, não. Tem um prefeito lá em São Pedro dos Crentes, o Laésio Bonfim. Está com 7 meses lá de tratamento integral também, desde o primeiro dia, como aliás manda a Constituição, né? Quem acha que não manda a Constituição, dê uma olhadinha no artigo 198, a linha 2, se não me engano. Ele está com 0 mortes. Também, ele é um médico especialista em UTI, e ele sabe dos perigos da UTI, não quer que ninguém vá para a UTI, que ninguém vá para o hospital, e está tendo êxito. Lá em Luiz Eduardo Magalhães, que é um município que tem 100 mil habitantes e apenas 3 internados de Covid, o prefeito disse que eu não vou fazer toque de recolher como manda o governador, né? E já baixou um decreto dizendo que nada de 20 horas toque de recolher aqui em Luiz Eduardo Magalhães. Mas, enfim, o Supremo, na sexta-feira, já formou maioria para prorrogar aquela decisão lá de 15 de abril que tira poderes do presidente Bolsonaro. E eu ouço os meus colegas repetindo, né, que não é verdade, que não tiraram poderes do presidente Bolsonaro. Muito bem, então vamos ver. Digamos que o presidente Bolsonaro pode tudo, está aqui na decisão de sexta-feira, menos interferir sobre isolamento, quarentena, restrição à locomoção, uso de máscara, de exames, testes, coleta, vacinação, investigação epidemiológica, tratamentos, requisição de bens e serviços e todo o processo de sepultamento. Isso ele não pode, o resto tudo ele pode. Só que eu preciso saber agora o que sobrou, né? É o que está lá escrito nessa sexta-feira. Outra coisa que o Supremo decidiu por 10-1 na sexta-feira é que, confirmando a primeira decisão, é que o governo federal não tem direito de ficar segurando seringa e agulha porque precisa em outro lugar e tem que mandar para São Paulo. Segundo decisão de Lewandowski, que deu 10-1. Só Marco Aurélio que foi o voto contrário, dizendo, olha, o Supremo está outra vez se metendo em outros poderes. No caso legislativo, no caso do executivo, né? Então é de a gente ficar perguntando com o que se vê todos os dias essas decisões do Supremo, né? Até quando? Até quando vai ficar acontecendo isso? Estão falando em criar uma CPI para a Covid. Eu sugeriria o seguinte: o Congresso fazer o seu papel de representantes do povo e dos estados brasileiros e reunir pessoas, reunir médicos, né? Que estão gente do ramo, porque a decisão não é política, tem que ser uma decisão acadêmica. O que vamos fazer? O que não está dando certo, que foi aplicado desde o início, faz 1 ano que foi aplicado e não deu certo. Então o que está faltando? O que temos que generalizar por esse país? Congressistas, pensem nisso, porque vocês têm que pensar no povo brasileiro. E o povo está sofrendo, o povo está sendo assustado, o povo está sendo enganado. Então, pensem nisso. A segunda maior bancada do Congresso Nacional é de médicos. Por que não reúnem apenas médicos, façam uma comissão, convidem médicos que estão aí na ponta da linha, tratando disso, aprendendo, experimentando, chorando com as vítimas, né, para ouvi-los, para saber qual é a solução. Não é mais justo? Porque não é uma solução política, é uma solução acadêmica. De Brasília, Alexandre Garcia. Você ouviu na 101 FM e Prudente AM 1070, Jornal da Manhã.